Então, nós vamos começar. Bem, pessoal, esse texto é da Marilena Correia, é uma reconhecida pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas. Ela trabalha ali no Departamento de Sociologia, de Sociedade e Cultura do Amazonas, da Amazônia, e é um texto que trabalha essa dimensão tripla aí, né? Essa tríade, igreja, colonos e índios na nossa região. Como é uma aula, lembra que da última vez que nós conversamos, eu falei sobre o aspecto histórico. É imprescindível que antes que a gente avance mais em algumas questões próprias do nosso estado e da nossa cidade, é muito importante que vocês, ou que façamos isso conhecendo a história da nossa região. E é isso que a gente está fazendo desde semana passada, no outro texto que eu deixei, que é o do Djalma Batista, hoje é o da Marilene Correia. Então nós temos aí essa representação inicial. É claro que quem faz no sentido de chocar quem tá vendo a imagem, esse paradoxo que representa a cruz de Cristo, mas de quem a carrega, né? Esses simpáticos frades aí que vocês estão vendo, não vão sonhar com eles hoje à noite, tá bom? Mas está aí, né, a carinha deles, a carinha de anjo que eles possuem. Essa outra representação também é uma representação ali já do contexto mais europeu, pós-reforma protestante, onde haverá uma reação da Igreja Católica na Contra-Reforma, que é o retorno do Tribunal da Inquisição. Então, muita gente vai ser morta de diversas maneiras, diversos suplícios, né? A igreja, haverá uma grande guerra. Então, toda a religião, todo o discurso sobre Deus é um discurso de guerra, é um discurso de imposição pelo poder, e o nome de Deus tem poder para os intentos da modernidade, uma vez que a igreja agora passa ela perde aquela categoria de ser dona do universo, ou detentora de todas as áreas da vida, né? Ela vai perdendo esse poder e ela se mantém ali, pelo menos no contexto geográfico da Europa, muito fiel, muito alinhada com alguns países católicos, que são Portugal, Espanha, França e Itália. Então, esses países do sul da Europa vão empreender projetos de colonização para o mundo, como vocês devem saber, e a igreja não vai estar dissociada, separada desses projetos de conquista de jeito nenhum, né? A ferro e a fogo as coisas vão ter que acontecer. Então são 3 perguntas, observem que essas 3 questões que a Marilene faz, elas são norteadoras para a historiografia. Quem eram os colonizadores, por que eles foram tão decisivos na integração da Amazônia, que é essa coisa complexa, a um projeto de dominação colonial vastíssimo, que até hoje ainda é vivíssimo, e nós precisamos a cada dia trabalhar por essa descolonização ou decolonização. Mas a terceira pergunta: e quais esses momentos e movimentos da ação religiosa? Então, são 3, como eu acabei de falar aqui na introdução, igreja, colonos e índios. Então, eu vou tentar ser objetivo, mas vou falar, com certeza, mais aqui da igreja. Como ela acabou de ler, foi a referência como agência cultural predominante desse processo de colonização. Então, esses 3 momentos, a Marilene ela coloca logo ali nas primeiras páginas. Então, esses momentos e movimentos, porque eles não são momentos no sentido de serem estáticos, são processos que acontecem. A conquista ela não se dá de uma vez só, ela se dá gradativamente, assim como a consolidação, por isso que é um movimento, do poder e o seu próprio enfraquecimento. O primeiro elemento que nós vamos ver, então, nessa percepção de movimentos é o que está se entendendo na cabeça. Nós estamos trabalhando um curso de psicologia, então muito daqui é mentalidade mesmo, é como que se isso no campo da história a gente fala história das mentalidades. A partir da página 115, há então essa introdução
de que tudo que se faz no processo de conquista, antes de irmos para os grupos, tá? Se faz com uma convicção de que o que se faz porque se serve a Deus e se serve ao rei. E essas duas vontades não se contradizem, elas não se opõem. A vontade de Deus é a vontade do rei sempre. Tá bom, pessoal? Isso chama-se discurso. Isso chama-se discurso. E como eu já falei para vocês, todo discurso precisa ser acompanhado da nossa parte, que somos acadêmicos, com determinado grau de suspeição. Por quê? Porque se a referência que você tem sobre Deus é positiva, é um Deus que deseja o bem da criação, deseja o bem das pessoas, dos grupos mais diversos possíveis, dos mais fracos ou fragilizados da terra, tudo que o rei fizer precisa ir nessa direção. Se o rei não faz positivamente ou não privilegia o seu governo ou sua conquista para o bem dessa natureza que eu acabei de descrever, você pode suspeitar com 100% de chance que o rei está usando o nome de Deus em vão. Bem, é claro que eu estou falando de uma frase que é histórica e que houve antes da conquista da Amazônia e até hoje perdura. O discurso sobre Deus. Então, isso é importante. Para que vocês possam entender quem é que vai desenvolver na prática esse serviço. As ordens religiosas que por aqui estão. E elas são diversas. Vocês devem ter ouvido falar nos carmelitas, vocês devem ter ouvido falar nos franciscanos, né? Nos capuchinhos. Mas a mais famosa delas, qual é? A Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, também chamada. Então, nós não vamos nem entrar, lá no texto tem umas 4, 5 páginas descrevendo a ação de cada um, mas eu só quero que vocês se concentrem nisso aqui. O que era comum a todos os grupos? Eu já coloquei de uma vez, da página 116 a 118. Todas elas possuem um papel pedagógico. O papel pedagógico aqui é de ensinar, é de converter e ensinar as primeiras letras. Então, enquanto um padre ele faz a catequese do índio, do negro, do colono, ou do colonizado, melhor dizendo, ele também ele também instrui, ele também educa. Então, a relação de ensino da fé e ensino das letras é comum a todos. Todos eles, sem exceção, tinham também um sentido político, que está na 117. Esse sentido político é que eu não faço nada dissociado daquela regrinha que eu acabei de dizer, da vontade do rei, de servir a coroa. É a utopia autonomista. Essa utopia autonomista é que todas elas tinham, olha só como é que é uma tensão, elas tinham autonomia, mas o texto chama isso de autonomia, de utopia, porque, ao fim e ao cabo, todas estavam debaixo do poder da coroa. Não é à toa que depois isso vai ser conflito entre o Estado e a Igreja. Eu vou ler aqui na página 118. De todas essas marcas em comum, eu estou enfatizando uma delas. A ambiguidade do trabalho dito apostólico. Essa ambiguidade que se opunha a conquista das almas. Deixa eu aumentar aqui. Ficou melhor agora? Ficou, né? Mas se dispunha a conquistar braços escravos. Eu não conquisto as almas para Deus porque elas são pecadoras apenas. Eu preciso fazer dos corpos que possuem essas almas verdadeiros escravos na conquista. A dimensão dessa ambiguidade pode ser melhor avaliada na vinculação que tinham servos de Deus e servos do rei. Lembra que eu falei no início? Se de um lado o objetivo era formar súditos cristãos, era gerador de um contorcionismo do clero,
para equilibrar-se entre o poder da igreja e o poder real. Do outro, a própria ação apostólica tinha um dilema próprio. Mais duas perguntas importantes na nossa aula de hoje. Agora há pouco, quando eu fiz um jogo didático aqui de explicar a suspeição do discurso, quando eu falei que Deus, eu parti de uma referência, o Deus que eu acredito é o Deus que se compadece e que sim, trata todos como iguais. Os homens é que não até está escrito lá, né, que todo mundo é igual, mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que as pessoas são tratadas diferente, elas estão organizadas, estratificadas em classes, mas aos olhos de Deus, a pergunta é pertinente, olha, como tratar na qualidade de iguais, porque o pressuposto é o quê? Deus trata todo mundo como igual. Mas agora nós descobrimos pessoas que são estranhas àquilo que eu considerava verdadeiro, legítimo, que é o branco de olhos azuis, né? Que é aquela pessoa enriquecida de diversas formas sobre o olhar do eurocentrismo. Agora eu estou vendo um ser humano baixinho, a maioria deles pequenininhos, de pele escura, né, marrom, deformado sobre a ótica do próprio eurocentrismo branco, né, ou da fisionomia europeia, isso eu quero dizer, e que eu estou, inclusive, olhando para eles como se eles fossem animais. Então, esse é o sentido da pergunta. Como tratar igualmente, não somente essa ambivalência índio e branco, mas as diversas culturas existentes na Amazônia? Esse foi o nervo e a pedra de tropeço para todo esse processo de conquista, pessoal. A consideração das nações indígenas como primitivas e bárbaras já punha nas relações dos religiosos com os índios um parâmetro de quê? De desigualdade. Essa é a palavra. A condição de ascensão do índio ao estatuto de católico passava por condições espirituais. Ou seja, para ele ser salvo por Deus, ele precisava ser batizado, ter uma vida aproximada aos mandamentos da fé católica e, por condições materiais, a prova da conversão dele, sabe o que era? Era ele ter autonomia para ele trabalhar, ganhar o dinheirinho dele, construir a casinha dele e alimentar as pessoas. E é isso, gente? Não, não é. A prova era as relações de trabalho que eles vão ter que desenvolver na exploração desse trabalho. Então, a prova de que a pessoa recebia a Deus, de que ela agora saía do estatuto de sub-humano para um estatuto de ser humano, era de que ela deveria servir aquele processo. Se ela não servisse, então ela estava rebelde, ela estava fora da graça de Deus. Então é isso que eu queria enfatizar nessa primeira parte. Vamos voltar para os slides. Pessoal, depois dessa relação do que a gente acabou de descobrir, no sentido comum, que todos os grupos carregavam, e esse quarto aspecto, ele é muito, assim, é um pouco, né, dá uma náusea, né, de perceber que alguém está usando a fé para isso, né, para converter uma pessoa em nome de Deus, em nome de uma pregação espiritual, mas fazer dela um escravo. Vocês não se incomodam, não? Vocês não ficam assim constrangidos só de ver que isso aconteceu? Ainda bem que hoje não acontece mais, né, pessoal? Aqui eu coloquei em 4 tópicos algo importante, que a gente vai também resumir. Os conflitos dessa relação. Tudo era pelo controle da mão de obra. Fonte de toda a riqueza da Amazônia. Né? Era o motivo central de todos os conflitos. Tinha muita riqueza, tinha muito a explorar e tinha muita gente para trabalhar se a gente for contar os indígenas e os negros que vieram depois. Né? Então, toda a força de trabalho, por isso que a gente refletiu agora há pouco aí nos descentramentos o impacto que o marxismo trouxe, você percebe que se você for aplicar a teoria marxista, para qualquer contexto ela encaixa, porque é a luta material pelo bem, pelo capital, é o materialismo histórico. Então você vai ver como que nesse momento eu não estou falando de operários, não estou falando de uma fábrica, de pessoas que estão apertando parafusos e superfaturando o ganho do patrão.
e subescravizando o seu trabalho. Eu não estou falando de alguém que está na fábrica lá, né, no advento da Revolução Industrial. Eu estou falando da selva, cara. Eu estou falando do meio de uma região que alguns acham que é só verde, mas eram milhares, diversos povos que estavam debaixo, esmagados pelo poder do Estado e dos empresários. Então, o Estado empresário aqui, se eu for... Professor, vamos falar outra palavra para Estado, vamos falar coroa, pronto. Era a coroa portuguesa. E Estado, e empresários, vamos falar colonos. Eram os colonos. Colonos são os colonizadores, são aqueles caras que vão aventurar e vão sair de Portugal e Espanha e de outros países para explorar a nossa região. Então, a primeira coisa é que eles vão se sentir lesados, colonos e Estado, é com o poder que a igreja vai ter. É impressionante, eu brinquei ainda agorinha, como o poder espiritual resigna as pessoas, deixa elas mansas. Ninguém conseguia deixar o índio tão resignado como um padre. Ele domava sem usar a arma, só no discurso. Tá entendendo? Só na pregação, só nessa dominação que muitas vezes era carismática e o índio era seduzido. Qualquer pessoa, não é o índio, qualquer pessoa é seduzida pelo poder do discurso da fé. Então, quanto mais os religiosos, as ordens se envolviam no meio dessa região complexa, elas dominavam e faziam do índio, não eram poucos, tá? Padres que faziam dos seus próprios índios escravos. Os colonos e o Estado se sentiam lesados nessa relação. Tanto é que houve uma substituição de capitães de aldeia por regimento de missões. Olha a influência que a Igreja Católica vai tendo nessa dominação. Vai crescendo de uma forma incrível. O capitão de aldeia era um colono, era um colonizador que impunha o domínio sobre determinada aldeia e fazia dos índios escravos. E a igreja substitui esse modelo de dominação por missão. Regimento de missões. Até soa até mais bonito, né? Missão. A missão da fé. A missão de Deus. Então era isso que a igreja vai começar a desenvolver. E eles, absolutamente enganados, supunham que a igreja não estava fazendo isso. Esses caras aí só querem pregar a fé. Não existe, pessoal, preste atenção nisso, nenhum tipo, eu desconheço, nenhum tipo de relação única e exclusivamente espiritual. Não existe. Toda ela é acompanhada de outras importâncias, inclusive a material. Se você estudar a obra de Max Weber, lá na Sociologia Geral, você vai ver essa percepção, inclusive na base do protestantismo, que se liberta de quem? Da Igreja Católica. Se liberta para dizer, a Igreja Católica é opressora, nós somos protestantes, queremos pregar a salvação pela fé e a graça de Deus. 100 anos depois estavam fazendo pior do que a Igreja Católica. A sua própria maneira protestante de ser também estabeleciam as suas formas de dominação. É próprio da religião. O Calvino, que é um dos reformadores, vai trabalhar essa relação de liberdade do capital como marca e sinal da predestinação de Deus, de que você é uma pessoa escolhida. Então, você precisa ter essa marca do capital, ou seja, da abastança na sua própria relação com Deus. Então, o capital, a religião, ela encaixa muito bem no regime capitalista. Não tenha dúvida disso. Quando eu falo disso, eu não estou dizendo que todo mundo que utiliza o discurso da fé faz porque está querendo ganhar dinheiro. Não. Implica na relação material, porque senão as instituições não existiam. Então, eu vou falar aqui uma abordagem positiva. Não existia patrimônio das igrejas, das ordens religiosas, nada disso. Não existia investimento para a formação de líderes, de lideranças, desde as crianças até a maturidade. Então, a relação com o capital não é errada. O que é errado é como se aplica. É só esse.
Quem conhece a Bíblia sabe que Jesus falou que não tem como servir a Deus e a quem? A mamon. Como É é o Deus isso? dinheiro. Por quê? Porque Jesus, eu digo que para as pessoas, que eu dou aula também de teologia e de estrutura política, econômica, cultural, religiosa, lá do tempo de Jesus, Jesus ele não botou o dedo na ferida, não. Ele botou o dedo e rodou o dedo dele na ferida. Quando ele falou assim para os discípulos, não ficará nesse templo pedra sobre pedra, mas minutos antes os discípulos estavam todos empolgados, querendo mostrar o templo de Salomão lá para Jesus, lá em São Paulo, ou não, lá em São Paulo não, lá em Jerusalém. Impressionadíssimos, olha Jesus, vem ver o templo. Aí Jesus falou, tá vendo esse templo aí? Não vai ficar em pé, daqui a pouco ele vai cair e tudo que tem, que abriga, que ele sustenta, vai acabar. Alguém ouviu e espalhou a notícia. Isso vocês talvez não saibam, mas essa declaração de Jesus foi o ultimato para ele morrer. Porque, para quem não sabe, o templo era. Dentro do templo existia o ministério da economia do judaísmo. Existia o tesouro da nação. Então, naquela época, Jesus falou exatamente: o templo vai cair, tudo que ele abriga, tudo que ele sustenta, e ele sustentava muitas relações escusas com o poder. Ele sustentava um Supremo Tribunal Federal de Israel de homens milionários na sua relação com Roma. Só para vocês entenderem, eu estou indo lá no âmago da fé, lá na formação da fé, para você entender que o próprio Jesus, os quais, inclusive, a ordem religiosa principal chama-se o quê? Companhia de quê? De Jesus. É para rir, né, não? Então, eu estou indo lá na origem, na fonte, para vocês entenderem que Jesus não botou o dedo na ferida, não. Ele rodou o dedo na ferida, porque daquele dia em diante, toda a classe religiosa que era profundamente alinhada com o poder de Roma, com os herodianos e tudo mais, passaram a perseguir Jesus para matá-lo. Então, voltando ao século XVI, XVII, XVIII, aqui, que é esse momento de colonização do Brasil. A interpretação é de que Jesus, ele agora não roda mais dedo em ferida. Agora ele converte índio e bota índio para trabalhar. É essa a interpretação, só para vocês entenderem. E os colonos e a coroa duvidavam do poder que essas ordens religiosas tinham. Por isso que eu coloquei maior ainda aí a letra, Companhia de Jesus, porque foi o grande destaque dessa operação, conversão, dominação, são os jesuítas. Eu não sei se eu falei na sala de aula, porque eu estou dando também Sociologia Geral lá na turma integrada, mas eu falei que, a longo prazo, e o texto fala isso lá no final, o Marquês de Pombal vai ter que expulsar esses caras daqui. Porque de cada 3 pessoas, cada 3 brasileiros que nasciam aqui, a igreja tinha poder e influência sobre 2, cara. A conta não vai bater, não vai empatar daqui a 200 anos. O Estado vai começar a perceber, os colonos já eram fracos demais, o empresariado, eles não tinham capital, eles dependiam do Estado para investir aqui, para explorar aqui. Se o Estado não protegesse, o texto mesmo diz que eles não tiveram significância nenhuma. O Estado é que tem o poder. Quando o Estado percebe que, por mais que ele invista nos colonos, para os colonos prosperarem, investirem na terra, quem domina é a igreja, aí ele muda o inimigo. Rapaz, o meu inimigo não é o holandês, não é o espanhol, não, né? Eu tenho nem o índio, não. Eu tenho que eliminar o poder da igreja dessa terra. Então, é isso que o Pombal vai fazer. De cada 3 filhos, quando eu falei isso na sala de aula para vocês, sim, não. Que o primeiro filho herdava o trabalho do colono, né? Era a regra geral. O primeiro filho, desde daquela capitanias hereditárias, era um sistema de formação hereditária. Todo negócio, toda fazenda, por menor ou maior que fosse, tinha o primeiro filho vai herdar os negócios do pai. Estão entendendo? Então esse cara, ele é treinado na relação do Estado, na relação com os poderes, com a economia, com o comércio. Ele recebe pouca influência aqui da igreja, vamos colocar assim. Mas os outros 2, o segundo ia virar doutor. E estudar onde? Nas universidades católicas da Europa. Quem é que dava aula para ele? Os padres.
Então, olha só como é que esse doutor era profundamente alinhado com o poder que ele recebia, o poder intelectual. E o terceiro filho virava padre, lascou-se. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a longo prazo, amigo, a conta não vai bater e o Pombal tinha que expulsar esses caras mesmo. Ou expulsava ou o projeto ia fracassar. Inclusive, ele temia que o Brasil se tornasse uma teocracia, um regime teocrático dominado pela igreja. Então vamos lá. Observa que o índio estava esmagado por esses três interesses. Para onde ele corria, ele era esmagado. Bem, essa aqui é uma amiga minha, lá da UFAM. Ela terminou o mestrado numa turma na frente da minha. E eu trouxe. Ela fez uma pesquisa sobre o Diretório de Índios aqui. Essa Sara Araújo é uma colega minha, historiadora. Eu achei interessante uma fala dela sobre o que estava acontecendo aqui na região amazônica. Ela pesquisou o Diretório de Índios. Práticas consideradas heréticas, e houve inquisição na Amazônia. Tá? A igreja, quando a gente elogia os jesuítas, a gente não está falando assim, os caras são intelectuais, são muito bons, o que eles fazem, não. O poder coercitivo agia em favor, cooperava com eles, né? Se precisava um tribunal para julgar um índio que fez alguma coisa errada, esse índio era julgado e morto aqui no seio da selva. Eu acho interessante eu trabalhar isso aqui com vocês, porque sabe o que me impressiona? Muitas coisas, mas eu vou te dizer só uma, porque senão, se eu for falar todas, acaba a noite. É que todo esse processo de colonização imposto pela igreja na nossa região, que a gente, agora há pouco eu ironizei, né, comparando o que Jesus fez ao que eles estavam fazendo, me impressiona que hoje quem esteja à frente de uma busca por equidade entre os povos indígenas seja a Igreja Católica. Mas eu lamento muito que questões como essa de defesa dos povos indígenas, de equilíbrio nas relações, né, que a gente não vai defender um em detrimento do outro. Não é isso. Mas como você viu ali, Miriam, no documentário, e os outros também, existem vários pontos de vista ali. O dos trabalhadores que são seduzidos lá no Nordeste para ir para o sul do Pará é um. E são os mais cruéis, porque são eles que mais sofrem, são eles que morrem, são eles que estão ali enfraquecidos. E só há uma única agência de proteção que acolhe, de acolhimento a eles, que é a Igreja Católica. São mais de 100 lideranças da Pastoral da Terra, olha o nome, Pastoral da Terra, quer dizer, é um ministério para aqueles que são evangélicos, para você entender. É como se na sua igreja tivesse um ministério que cuida da distribuição de terra. Um ministério que cuida em conseguir terras para as pessoas que não têm terra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É algo justo isso ou não? Conseguir um terreno, um cadinho de chão, como eles dizem, para uma pessoa que não tem nada, não tem eira nem beira. É algo que a igreja poderia se envolver mais? Sim ou não? Sem dúvida, professor. Com certeza. São apenas terrenos, mas casas construídas, dignidade, emprego, trabalho. Então, sabe qual é a minha indignidade? A minha indignação, dignidade, é que falou dessas situações, parece um tabu. Parece que essas coisas justas que vocês duas responderam com certeza, parece que isso pertence a uma ideologia política. Parece que isso é coisa de esquerda ou de esquerdista. Gente, não vamos cair nessa, porque senão nós não vamos fazer o bem às pessoas. E também tem uma coisa, professor, dá licença um minutinho aí. A maioria da igreja, da movimento religioso, prega o céu, mas nós ainda estamos na Terra, né? E na Terra nós temos algumas necessidades. Mas eu acho, Malúcio, que isso está mudando, viu? A pregação está
está vindo para a terra, muito para a terra. Eu acompanho essa mudança de pregação, está vindo muito para a terra, mas está vindo errado. Quando eu falo disso, é que a gente precisa, enquanto cidadãos, todos nós, independente das nossas posições... Olha, esse é o momento que eu aplico um conhecimento histórico à nossa realidade. Ouça o conselho e veja se ele é pertinente. É um momento em que nós, que temos criações diferentes, idade diferente, nível econômico diferente, classes diferentes, religiões diferentes, posições políticas diferentes, é onde ninguém deve discordar em fazer o bem às pessoas que precisam. E a gente se mobilizar. No dia 4 de dezembro, a Faculdade de Boas Novas vai fazer um trabalho de responsabilidade social que é para impactar toda essa região aí, todo esse entorno. A gente não quer fazer caridade, a gente quer conversar com a população para saber quais são as necessidades deles, quais são os projetos de extensão que podem alcançá-los, quais são os projetos, os problemas que existem na comunidade que podem amanhã fazer com que um professor ou uma professora construa um projeto que se transforme em uma política pública. Eu não estou nem aí se você é de esquerda ou de direita, quero saber se você está fazendo alguma coisa para mudar o problema, é isso que eu quero saber. É esse o ponto central da nossa aula, né? Que é o ponto central da nossa aula, é a gente aplicar o que a gente está aprendendo na nossa aula às questões, aos problemas da nossa sociedade, entende? Então, se eu estou vivo, os meus olhos viram, cara, um papa que representa historicamente tudo que você pode imaginar de dominação, de exploração. Se eu vivi para ver um cara pedir perdão, e não somente pedir perdão, mas fazer reparação, eu não posso desacreditar que qualquer pessoa possa fazer o bem. Então, eu acho assim, que se a Igreja Católica pediu perdão pelo que ela fez, sabe qual é a melhor prova da penitência dela? É o bem que ela faz para essas pessoas. É você assistir aquele documentário e saber que mais de 100 lideranças da Pastoral da Terra estão sendo ameaçadas de morte, né? Não é por pessoas que querem justiça e igualdade na sociedade, não. São cidadãos de bem, a maioria cristãos. E se bobear, você não tem nem ideia em que grupos eles estão envolvidos aí na plataforma política. Então, é lamentável quando eu vi aquilo ali em 2008, 2010, foi quando o documentário foi feito, saber que a principal zona de conflito por terra no nosso país, ainda hoje, a principal agência religiosa que combate o problema é a Igreja Católica. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Papa Francisco, para o Papa Francisco é muito claro. Escutem isso aqui. E assim o tem repetido muitas vezes, que a missão evangelizadora não é proselitismo. Vou já explicar para vocês o que é isso. E menos ainda, evangelizar não é imposição cultural. Vocês estão ouvindo? Não é atentado contra a liberdade das pessoas. E aí, a igreja é a Igreja Católica. A igreja sabe reconhecer criticamente, inclusive pedindo o quê? Perdão. Tudo que pôde haver de imposições apressadas, de cumplicidade com quem, gente? Com poderes. Com poderes. Tudo que possa ter ouvido de imposição apressada, de cumplicidade com poderes, de falta de escuta, isso aí chama-se alteridade, é ouvir o outro pelo outro, não pelo meu olhar. Tudo que possa ter feito contra a respeito das culturas indígenas. O Dr. Guzmán Lecor, que fez essa fala referenciando o que o Papa Francisco fez desde 2013. Aí eu vejo um Papa defender no mundo inteiro a Amazônia em 2019, antes da pandemia, e ver gente de bem, gente que está comigo, às vezes, há 10, 20 anos, às vezes professando as mesmas ideias de fé, chamar o Papa de esquerdista, e ser um esquerdista. Então, esse tipo de envenenamento que a polarização faz nos afasta do mais imprescindível, que é fazer o bem às pessoas. Quando eu, às vezes, falo sobre a Bíblia, eu lembro que Jesus escolheu 12 discípulos iguais. Eram 12 discípulos que moravam tudo no mesmo bairro, que tinham o mesmo trabalho. Eles eram todos pescadores, por exemplo? É uma pergunta que eu estou fazendo? Não. Não.
tinha um Mateus que era funcionário do governo, trabalhava para Roma e trabalhava desviando muita verba. Muita verba. O Mateus, que escreveu o Evangelho. E ele também chamou o Simão Zelote, que era um Che Guevara da época. Ele matava um brincando, com um punhal escondido na mão dele. Ou seja, ele chamou gente do governo e chamou gente revolucionária, fora do governo. Então, acho que se a maioria de nós aqui tem alguma relação com a fé cristã verdadeira e límpida é aquela que une as pessoas apesar das suas diferenças. Se não unir, esquece. É ideologia política, é um monte de coisa, menos o evangelho, né, de Jesus. Só voltando aqui que eu falei que ia explicar o que era proselitismo. Proselitismo é eu dizer que a fé do outro não vale, a minha que vale, ele tem que vir para a minha. É isso, tá? E voltando aqui, alguns erros de português, pessoal, mas foi na hora da digitação, desculpe aí. Mas aqui o que ela falou, a palavra ambiguidade. Ambiguidade é aquela coisa que é feita, mas é vista de duas formas. É ambíguo, é contraditório, é o que nós acabamos de ver aqui no papel da igreja.